florescer no deserto. Diga assim a alguém que está ao seu lado: tu vais florescer, mesmo no meio do deserto. Se ela tinha assim uma cara de quem não acreditava muito, você diga-lhe com todo o seu sorriso, o seu amor, diga-lhe: tu vais florescer no meio do deserto. Então a mensagem que eu hoje vos trago, ela está descrita em Josué capítulo 15 e também em Juízes capítulo 3. Mas assim, para vos dar assim alguma base da história, nós vamos falar de um tempo, digamos assim, e eu quero que primeiro que nós possamos perceber que a Bíblia, ela não é um conjunto de histórias estanques, ou seja, ela não começa, acaba e pronto, acabou, e felizes para sempre, acabou a história. A história da Bíblia, ela se cruza com outras personagens cruzam-se com personagens. Há toda uma linha, há toda uma história, há toda uma trajetória, tudo está ligado. E isso é uma das belezas que a Bíblia tem. Então, hoje eu vou falar-vos de uma pessoa, de uma mulher, que ela se destacou, assim como cada uma de nós se destaca. Posso ouvir um amém? Ela destacou-se no deserto. E nós também, na vida, temos que crer que nós nos vamos destacar, ainda que estejamos no meio do deserto. Então, nós estamos num momento em que, como as irmãs sabem, Deus tinha prometido, não é? Escolheu Moisés, levantou Moisés, para Moisés tirar o povo do Egito e levá-lo para a terra prometida. E então, Moisés, ele encabeçou todo esse projeto de Deus, assim para nós resumirmos, e nós sabemos que houve muitas e várias peripécias que decorreram durante o tempo em que Moisés levou o povo de Israel pelo deserto até à terra prometida. Sabemos também que quando eles avistaram a terra, Moisés mandou espiar a terra. Quantas sabem isso? E então diz a Bíblia, mostra-nos a Bíblia que foram 12 espias enviados. 10 vieram com um relatório negativo. Disseram, muito difícil conquistar aquela terra. Aquela terra que Deus prometeu é uma terra boa, sim, mana leite e mel, há muitas coisas boas, mas é muito difícil ser conquistada. E diz que 2, eles se destacaram porque eles disseram, não, isto vai ser fácil, isto é pão para a boca, nós vamos conseguir porque nós temos a promessa de Deus. E sabemos que esses 2 são quem? Josué e Caleb. Então, Josué e Caleb, eles são aqueles que estão na frente de uma nova visão, a visão de que eles iriam conseguir conquistar a terra. No meio disso tudo, no meio de todo e por causa dessa murmuração e por causa de muitas pessoas descrentes não acreditarem que iam conseguir conquistar a terra, sabemos que eles andaram 40 anos pelo deserto. Até que chega a um ponto, não é, que Moisés deixa de ser o líder, porque Moisés morre, mas a Bíblia mostra-nos que Moisés avistou a terra prometida. Mas a Bíblia diz que ele não entrou lá. Porquê? Porque ele também, no final de tudo, ele também teve um comportamento inadequado diante de Deus. Deus mandou-lhe fazer uma coisa e ele fez de maneira diferente. Então ele não entrou na terra prometida. No entanto, havia uma promessa. A promessa é de que Josué e Caleb e a sua descendência iriam herdar a terra. Porque Josué e Caleb foram os únicos que tiveram a visão de que iriam conseguir. Amém? Estamos lá, estamos no deserto, estamos enquadrados. De quem é que eu vos vou falar hoje? Hoje eu vou-vos falar de uma mulher que nasceu no meio do deserto. Essa mulher chamava-se Axa. Axa era quem? Axa era filha de Caleb. E eu quero que vejam isso, porque quem é esta mulher, esta menina, não é? Ela nasce no meio do deserto. Eu não sei onde você nasceu, mas talvez algumas de nós já nasceram no meio do deserto. O que é isso? No meio, se calhar, de um lugar inóspito, talvez no meio de uma família que não tinha nada para vencer, talvez a história da sua vida não tenha sido fácil desde o seu nascimento. Eu quero que você olhe para a Axa. A Axa nasceu no meio do deserto. Ela viu tudo. Ela viu as guerras que eles tiveram, ela viu os problemas que eles enfrentaram, ela viu as murmurações que havia.
Estão lá, estão com Axa, estamos no meio do deserto lá. E Axa, ela tinha um pai. Diga comigo, ela tinha um pai. E ela tinha um pai que era Caleb, um pai conquistador. Um pai que se destacou por ter sido um dos poucos no meio de uma multidão que disse não, as promessas de Deus vão se cumprir. Hoje eu quero falar um bocadinho dessa mulher, e antes disso eu queria mostrar-vos que Axa, ela, durante toda a sua vida, ela assiste a combates, ela não tem um lugar certo para descansar, porque aquele povo estava a caminhar para um lugar, sempre havia momentos de escassez. Ela também viu os milagres de Deus. Diga comigo, milagres. No meio do deserto, no meio da escassez, no meio do problema, no meio das lutas, no meio das dificuldades que eles tiveram, Deus sempre esteve com eles. Axa foi testemunha do maná, Axa viu a nuvem de fogo, a nuvem que cobria aquelas pessoas, que acompanhava de noite, que acompanhava de dia, viu a presença de Deus, ouviu as conversas, assistiu a tudo. Conseguimos lá estar com Axa? Então Axa, ela era uma mulher sábia, uma mulher que ela destacou-se, sim, mas também porque ela sabia quem era. E eu queria hoje falar dela e queria que as irmãs pudessem guardar muitas das características que Axa tem e que cada uma de nós, como mulher virtuosa, também pode ter. Amém? Axa sabia o que era a realidade dura do deserto, mas também sabia quem era o Deus a quem ela aprendeu a amar e a servir. Então nós vamos ver Josué capítulo 15. Consegui que ficassem curiosas sobre Axa? Digam, vamos lá então a Josué capítulo 15 e versículo 13. Eu vou ler em Josué e em Juízes, é praticamente a mesma coisa, mas para dar mais ênfase à história. Josué capítulo 15 e versículo 13. E nós vamos então ler e diz: A Caleb, filho de Jefoné, porém, deu uma herança no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber Kiriat Arba, que é Hebron. Arba era o pai de Enac. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Enac, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Enac. Vamos até aqui para percebermos o que aconteceu quando Moisés morre e Josué e Caleb, eles partem, continuam a viagem até à terra prometida. Estava prometido, através da palavra de Deus, a repartição das terras. Então, diz a Bíblia que quando Josué repartiu a terra prometida, o seu companheiro Caleb, que tinha sido com ele os únicos que chegaram ao final da caminhada rumo a Canaã, recebeu a terra de Hebron, como nós lemos aí, que era chamada Kiriat Arba, que era território de gigantes, os filhos de Enac. Então, o que aconteceu? Vimos aí o versículo 13. A Caleb foi-lhe dado por herança o quê? Kiriat Arba, que é o chamado Hebron. E Arba era o pai de Enac, e Caleb expulsou dali os 3 filhos de Enac, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Enac. Então ele recebe uma terra, certo? Essa terra tem gigantes que é preciso vencê-los. Ele vence-os. Mas no versículo 15 diz assim: Dali subiu contra os habitantes de Debir, cujo nome de antes era Kiriat Sefer. Então o versículo 16, e aí começa a história de Axa. Disse Caleb: A quem ferir Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Então o que aconteceu? Caleb propõe um desafio. É preciso conquistar Kiriat Sefer. Então ele faz um desafio e diz: aquela pessoa, aquele homem que conseguir vencer esta terra, conseguir vencer os habitantes desta terra e tomar esta terra, eu vou-lhe dar a minha filha Axa. Talvez para nós, hoje, na nossa realidade, fosse um pouco estranho, mas nós sabemos que naquele tempo era assim, certo? Que os pais ofereciam suas filhas em casamento. Mas vemos aqui que Caleb, eu acho interessante o cuidado. Há muitas coisas interessantes nesta história, mas é interessante o cuidado de Caleb em escolher para a sua filha um homem guerreiro. Posso ouvir um amém? Quero dizer que Deus, se você ainda não é casada, se você é uma jovem solteira, eu quero dizer, Deus está interessado em dar-lhe um homem maravilhoso, um homem guerreiro.
um homem poderoso. Porque Caleb, ele diz assim, bem, minha filha tem que se casar, mas eu não vou dar a minha filha a qualquer homem. Eu vou dar ao homem que conquistar esta terra. Então diz a seguir quem foi esse homem. Diz que, versículo 17 diz, tomou-a Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este lhe deu a sua filha Axa por mulher. Então, vamos seguir com a história. Para tomar esse local, então, Caleb faz um desafio de quem conquistasse essa terra, se casaria com a sua filha Axa, e então quem conquista é Otniel, que mais tarde Otniel torna-se o primeiro juiz de Israel. Axa, e nós agora vamos ver o que é que Axa recebeu no casamento. Diz o versículo 18. Certo dia, vindo ela a Otniel, persuadiu a que pedisse um campo ao seu pai. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, o que é que tu tens? Respondeu ela, dá-me um presente. Visto que me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Vamos viajar um bocadinho aqui nestes versículos, pode ser? Amém? Diga à sua irmã, Axa, uma mulher poderosa, virtuosa, e vamos aprender muito com ela. Vamos? Então, Axa, como prenda de casamento, ela recebe terras. Noutras traduções diz exatamente qual é a terra que ela recebe, mas ela recebe terras do Negueb. Negueb era um deserto como herança, um dos maiores desertos de Israel. Então lembremos que Axa nasceu e foi criada no deserto e agora no seu casamento ela recebe novamente um deserto. Escute isto, não sei se isto aconteceu na sua vida, mas muitas pessoas, muitas mulheres viveram uma vida, uma realidade, uma história durante toda a sua infância e de repente elas casam, elas encontram o homem da sua vida e elas pensam, agora eu vou sair deste deserto. Agora eu vou sair daquele deserto que eu tinha junto da minha família. Agora eu vou ser feliz, agora eu vou fazer tudo o que nunca fiz, agora vou ser uma mulher poderosa, agora é que vai ser. Mas veja só que Axa nasce no deserto e recebe como prenda de casamento um deserto. Você já se sentiu a viver de deserto em deserto? Uau, há uns améns por aqui. Você já sentiu que estava num deserto e de repente viu luz ao fundo do túnel e pensa, uau, é desta? E pá, afinal é outro deserto. E depois, afinal, a gente caminha e tal, mas vejo muitas mulheres assim a fazerem-me assim, diga assim comigo, é de deserto em deserto. Há uma música que nós cantamos que é de glória em glória, de glória em glória. E nós às vezes sentimos um bocado, vamos de deserto em deserto, de deserto. É assim ou não é? Está a gostar de admitir, mas é, não é? Então vejam só, Axa acabou de casar e o que é que o seu pai lhe dá? Um deserto. Mas Axa, e nós vamos ver isso, ela reage a esta situação e ela não se deixou ser apenas vítima das consequências da vida. Ela reagiu diante da situação e superou as dificuldades. Diga à sua irmã, tu não tens que viver de deserto em deserto, mas dentro do deserto, tu tens que tomar uma atitude que vai mudar a tua história, a tua vida. Amém? Nós podemos encontrar muitas semelhanças entre Axa e nós. Talvez muitas de nós saímos de deserto para deserto, saímos de um lugar de sequidão e conflito e entramos novamente num lugar semelhante, seja na família, seja no emprego. Axa sabia o que era nascer e viver num deserto e quando ela casa, ela recebe novamente um deserto. Então vamos aprender algumas lições com a história de Axa. O versículo 15... diz assim, desculpa, não é o versículo 15, versículo 18. Certo dia, vindo ela a Otniel, persuadiu a que pedisse um campo ao seu pai. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, o que é que tu tens? Veja só, nós sabemos muito bem, nós mulheres, isto é só uma reunião de mulheres, portanto nós podemos estar à vontade.
nós sabemos muito bem o que é que isto significa. Certo dia, vindo ela ao Otniel, persuadiu. Outras traduções talvez diriam insistiu. Sabe, a mulher quando quer uma coisa, ela sabe muito bem perguntar, pedir, insistir, persuadir, sim ou não? Vá, sejamos sinceras. Às vezes os homens precisam que a gente, olha, faz isto, olha, era importante aquilo, olha, não achas que, olha. E a Bíblia diz uma coisa super interessante para nós mulheres. Ela insistiu com ele para que pedisse ao pai dela mais um campo como presente de casamento. Gosto desta tradução. Ou continua. Ela desceu do jumento para falar com Caleb. Quem é que foi falar com o pai? Foi ela. É que ele, não sei, ele não fez aquilo que ele devia ter feito. Ela insistiu com ele. Ela disse, olha, vai pedir mais um terreno ao meu pai. Olha, vai pedir um terreno ao meu pai. Só que não sabemos porquê. Talvez Otniel tivesse medo de Caleb. Talvez fosse o homem que pensasse, então quer dizer, já me deu um terreno, deu uma mulher, deu uma filha dele, e agora ainda lhe vou pedir mais um terreno? Não vou fazer. Não sei o que passou na cabeça de Otniel. O que sei é que diz a Bíblia que ela insistia com ele. Sabe porquê? Porque a Axa, no meio do deserto, ela pôs uma coisa no seu coração. Eu não vou viver neste deserto. Eu mereço outra coisa. Eu sei quem é o meu pai. Sabe, ela tinha Caleb como pai. E eu não sei qual é o seu pai terreno e como ele é, mas sei que você tem um pai celestial. Ela sabia que o seu pai Caleb era um homem vitorioso, era um homem visionário, era um homem bom. Ela sabia quem era o seu pai. E ela insistia com Otniel, ela respeitou o seu marido, ela insistiu com Otniel, vai pedir mais um terreno ao meu pai. Ele não foi, então ela foi. Ela foi e ela tem uma atitude. A Bíblia descreve que quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, o que é que você quer? Então, a atitude da Axa não foi de se conformar. Diga a alguém que está ao seu lado, não te conformes com esse deserto. Toma uma atitude, reage. O que é que ela faz? Diz, quando ela desceu do jumento, ela desceu. Veja isto, a atitude dela demonstra disposição e também humildade. Axa porque escute, nós somos seres humanos, certo? A Axa estava ela poderia ter tomado esta atitude, e digam-me sim ou não. Ela poderia ter dito, o meu pai deu-me em casamento e volta a dar-me um deserto. O meu pai volta a dar-me um lugar de sequidão. Onde é que eu vou cuidar dos meus filhos? Onde é que eu vou? Como é que pode haver plantação? Não há nada nesta terra, não há água. O meu pai, se calhar meu pai não gosta de mim. Será que nós às vezes não somos um bocadinho assim com Deus? Será que Deus gosta de mim? É Deus, tu não vês? Olha só, deste-me um deserto, mas deste-me isto, então. Se calhar Deus não me ama. Ela podia pensar, Caleb, se calhar não me ama, o meu pai não me ama, deu-me isto. Mas ela não teve essa atitude. Ela sabia quem ela era Axa, filha de Caleb. Ela era temente a Deus, ela tinha visto o poder de Deus, ela sabia a quem servia. Ela sabia que aquele deserto não era um lugar para ela e para a sua casa. Então ela vai diante do seu pai e diz a Bíblia que ela desce do jumento. Ela tem logo uma atitude. Ela não ficou do jumento a olhar para o pai e dizer, sabes o que é que me deste? Tens noção do que me fizeste? Deste-me um terreno daqueles? Não sabias fazer melhor? Com arrogância para com o pai, não. Ela desce do jumento e diz, eu estou aqui para te pedir algo. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero algo novo e diferente, porque aquilo que eu tenho neste momento não é suficiente para a minha casa, para a minha família. Eu preciso de outra coisa. Posso ouvir uma mãe das irmãs? Então diz que ela desce do jumento e Caleb lhe perguntou, o que é que tu queres? Eu quero dizer, hoje, Deus, o seu pai, quando você se humilha diante dele, diz, filha, o que é que tu queres? O que é que tu precisas? Ela mostrou a humilhação diante do pai, ela mostrou disposição, mas Caleb deu-lhe uma oportunidade de mudança. Eu quero dizer-te, hoje Deus está a dar-te uma oportunidade de mudar.
de sair de um deserto para entrar em algo novo que Deus tem para a tua vida. E tu tens de ter essa disposição. Você tem que ter essa disposição para dizer: Pai, eu estou aqui, chega de queixas e lamúrias. A Axa não se apresenta diante do Pai com lamúrias. A Axa não se apresenta diante do Pai a reclamar por aquilo que Ele deu. Deves ter enganado, não ouviste bem o que eu te pedi. Então, Deus, ela não se apresenta assim diante de Deus. Ela não se apresenta assim diante do Pai. Ela apresenta-se de uma forma humilde. E Ele diz: o que é que tu queres que eu te faça? E você com certeza que já viu isto em outras passagens. Jesus, nós podemos ver em Lucas capítulo 18 e versículo 35, quando um cego grita por Jesus. E apesar, veja só, Lucas 18, 35, se calhar podemos ler para ser mais fácil para nós. Lucas 18, 35, até ao versículo 41. Lucas 18, não há Lucas. Faz mal. Lucas 18, está ali. Quando se aproximaram de Jericó, um cego estava sentado à beira da estrada pedindo esmola. Até ao 41. Ouvindo o barulho de uma multidão passando, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O povo que ia na frente de Jesus tentou fazer o homem ficar quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus chegou ao local, parou e ordenou que o homem fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que quer que eu faça a você? O que quer que eu te faça? Senhor, suplicou ele, eu quero ver. Será que era difícil para Jesus ver que aquele homem era cego? Não. Seria fácil. Então nós podemos perguntar: Deus, tu não sabes o que eu preciso? Deus, tu não sabes o que é que eu preciso, o que eu te tenho pedido? Mas Jesus pergunta àquele homem: o que queres que eu te faça? Porque a verdade é que você pode ter uma necessidade patente na sua vida, mas você desejar outra coisa qualquer. E Jesus quer ouvir da sua boca o que é que você quer. Jesus quer ouvir o clamor de um filho. Jesus quer que nós, como filhos de Deus, vamos à presença de Deus e dizermos: Pai, eu quero isto, eu necessito disto. Porque quando nós abrimos a nossa boca para falar com Ele, Ele desata o seu poder sobre nós. A Bíblia diz: batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Jesus está a dizer-nos: tens que bater, tens que pedir, tens que clamar, tens que orar, tens que ser específico naquilo que queres, porque isso demonstra que tu confias no teu Deus. Tu tens que ser específica e dizer: Deus, eu preciso disto. Entra na minha casa, cuida da minha saúde. Deus, eu preciso de ti. Amém? Então nós vemos que Jesus, ele também perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja. Caleb disse à filha: o que é que tu queres? Então ela pede-lhe aquilo que ela precisa. Ela respondeu, diz assim: quero que me des um presente. Diga comigo: um presente. Uau! Eu há pouco disse que ia ler também Juízes e não li, mas é exatamente igual, irmãs, está bem? Vocês depois podem lá ir, se quiserem. Diz ele: que é o que tens? Respondeu ela: dá-me um presente. Visto que me deste terra seca, dá-me também as fontes superiores e as fontes inferiores. Axa tinha recebido do seu pai terras do Negueb, que é o deserto ao sul de Israel. E por isso ela foi até ao seu pai e pediu-lhe outros terrenos que tivessem fontes de águas. Vou-lhe perguntar: qual foi a herança de Axa? Um deserto. E sabe, todos nós sabemos que o deserto físico tem muitos obstáculos a vencer. Mas às vezes há desertos na nossa vida que trazem muita incerteza, solidão, secura. Parece que não há esperança para um futuro melhor. O deserto também traz medo, a dúvida sobre o que é que haverá a seguir. E na nossa vida, os desertos também produzem isso. Produzem medo, produzem insegurança, produzem incerteza de não sabermos como vai ser o futuro, como é que vai ser a partir de agora, como é que eu vou sair desta situação. Axa, ela tinha herdado uma terra seca
E muitas vezes nós também nos deparamos com heranças do deserto que recebemos. Quero também falar disso. Às vezes nós recebemos heranças de deserto nas nossas próprias vidas que precisam de ser superadas. Sabe, desde a nossa própria genética, a cultura que nós recebemos, o nosso temperamento, os costumes, os vícios que nós aprendemos com a nossa família. Muitos de nós vimos de situações familiares, desertos, que nós temos que romper com eles. Coisas que nos perseguem exatamente só pelo simples facto de termos nascido num determinado lugar ou numa determinada família, faz com que esses desertos nos persigam. Sim ou não? Coisas que nós temos que vencer, coisas que nós temos que lutar, são heranças que nós recebemos. Tudo isso são desertos que recebemos como herança, tal como Axa também recebeu. Outras vezes nós simplesmente sentimos-nos a passar ou a viver num deserto. Nós não temos esperança, o medo persegue-nos, a culpa, a depressão, a opressão, desertos na nossa vida. Mas sabe o que é de destacar aqui e que podemos aprender com Axa é a atitude que ela tem no meio do deserto. Axa recebe um deserto, mas ela não se conformou com a vida árida que iria ter. Ela recebe um deserto, irmãos, e nós temos que entender que ela, quando recebe essa terra é o lugar onde ela vai construir a sua família, é o lugar onde ela vai construir a sua casa, onde ela vai viver, é o terreno que o Pai lhe deu, é a terra que o Pai lhe deu. É a herança que ela recebe, mas ela olhar para aquilo, ela percebe que aquele lugar é árido, que não vai dar para ela poder sustentar sua casa, seus filhos com aquele lugar. Então ela percebe que ela vai ter que ir à presença do Pai dela e pedir-lhe um pouco mais. Diga comigo, um pouco mais, Deus. A pergunta que nós temos que fazer hoje é: que atitude é que nós temos no meio do deserto? Nós estamos muito habituadas a falar do deserto e dizermos: bem, o deserto todos nós passamos, bem, eu estou a passar por um deserto espiritual, financeiro, emocional, bem, isto é um deserto, eu estou a passá-lo e tenho que suportá-lo. Só que a questão, e nós vemos isso lá com o povo de Israel que esteve no deserto, nós sabemos que aquele trajeto podia ser feito em dias, mas foi feito em 40 anos. O que é que determinou aquele tempo todo ali? A atitude deles. Uma atitude de murmuração, uma atitude de constante contenda, sempre a duvidarem de Deus, a dúvida, a inconstância, o medo. E isso fez com que eles não conseguissem atravessar o deserto da forma certa e no tempo certo. Ultrapassaram o deserto durante muito mais tempo do que aquilo que deveria ser. Então eu quero dizer-lhe, o tempo que nós estamos no deserto muitas vezes tem a ver com a atitude do nosso coração. Você sair do deserto ou não sair do deserto, tudo depende da atitude do seu coração. Abana aí a sua irmã e diga-lhe: tudo depende do teu coração. Diga-lhe outra vez, diga à outra mulher, diga: depende do teu coração. Depende do teu coração. Depende do teu coração. Amém? Esta mulher teve uma atitude diferente, apesar dela estar no meio do deserto. E eu quero perguntar-lhe, irmã, que atitude você tem quando está no meio do deserto? Sabe, tipicamente, talvez as mulheres mais sensíveis, no meio do deserto, a tendência é reclamar. É verdade. Talvez possa depender um pouco da forma de ser de cada um, da personalidade de cada um, mas as mulheres mais sensíveis, talvez seja mais fácil para nós partirmos para a reclamação. Porquê é que eu estou aqui? Porquê é que isto me aconteceu? Porquê é que fui abandonada? Eu não merecia isto, mas porquê é que isto me aconteceu? Mas porquê é que eu estou assim? Mas é ou não é? Mulheres, vamos lá dizer a verdade, é ou não é? Mais facilmente nós caímos na parte da reclamação. Mas a questão, volto a perguntar, é: que atitude vamos ter no meio do deserto? Porque a atitude que nós temos vai fazer a diferença. Diga a essa mulher maravilhosa: a atitude que tu tens vai fazer a diferença. Então, às vezes, escute isto hoje, às vezes o deserto faz-nos aceitar a situação e até nos acomodamos. Mesmo que não nos sintamos bem, nem gostemos do que estamos a viver, acabamos por nos conformar a viver daquela forma.
Desertos podemos passar todos. A questão é que o tempo que lá passamos ou o que fazemos enquanto estamos nele é que vai determinar a nossa vitória ou a nossa derrota. Axa tinha herdado um deserto, mas isso não a iria impedir de vencer e tornar esse deserto frutífero. Não interessa o que está nas suas mãos hoje, pode ser um problema, pode ser um deserto, pode ser uma situação que você não sabe lidar, pode ser algo mesmo muito, muito grave, mas você aí no meio do deserto, você pode florescer. Aí no meio do deserto você pode agir e dizer: eu não vou aceitar esta situação de aridez, de deserto. Eu quero mais de Deus, eu quero o rio de água viva de Deus na minha vida. E esse rio vai trazer cura, esse rio vai trazer vida, esse rio vai trazer algo novo de Deus para a sua vida. Quantos querem algo novo? Você quer algo novo de Deus? Então você precisa de fazer como esta mulher e tomar uma atitude, ainda que você esteja no meio do deserto. Então, não conformada com a herança que ela recebe, Axa pede ao pai fontes de água. Diga comigo, fontes de água. Fontes de água. Axa sabia que o deserto não seria frutífero, mas também ela sabia o que precisava. Então Axa pede ao pai outras terras que têm água e o seu pedido foi aceito. Diga comigo, o pedido de Axa ao seu pai foi aceito. Diz que ela disse-lhe: dá-me um presente, visto que me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Diga assim comigo: Deus, quando dá, não dá só o que nós pedimos, Ele dá sempre mais. Porque Ele já tem algo preparado para a nossa vida. Porque Ele sabe que você vai precisar da outra coisa que você ainda não sabe que precisa, mas Ele já sabe que você precisa. Então nós vamos a Ele, assim como Axa foi. E sabe, uma coisa que me chama também a atenção em Axa, além da sua atitude, é quem ela é. Eu quero perguntar-lhe, o que é que nós estamos a fazer no meio do deserto? O que é que você faz no meio do deserto? Você enterra-se mais na areia? Ou você começa a preparar a sua vitória? O que é que fazemos no meio do deserto? Aproveitamos a terra seca e enfiamos-nos lá e dizemos: pronto, ok, acabou, eu rendo-me? Mas é que o meu marido, ele vai pouquinho em pouquinho. E o que você vai fazer? Vai enterrar a cabeça na areia e aceitar isso? Ou você vai levantar-se e dizer: espera lá, há fontes de águas para mim, há coisa nova para a nossa vida. Eu não vou simplesmente conformar-me com uma situação, eu vou agir para que a minha situação mude, para que a minha situação se transforme. Qual é a sua atitude? Diga à sua irmã: temos que mudar de atitude. Ou diga-lhe a ela: qual é a atitude que tu tens diante do deserto? Abane e diga: vamos preparar. Diga-lhe bem alto: vamos preparar a nossa vitória. Diga a ela: não te conformes com o deserto, com as dificuldades, com os problemas. Não te conformes. Não te conformes. Diga assim: hoje pede água viva. E vais ver a transformação na tua casa, na tua família, na tua vida, a partir de hoje. Posso ouvir um amém? Então, outra coisa interessante em Axa, que eu posso encontrar em Axa, é o seu ADN. Sabe, eu creio que Axa, ela literalmente tinha o ADN do seu pai. Ela tinha sido testemunha da conquista da terra prometida. Ela era corajosa como o seu pai, ela era visionária e ela não se deixava levar pelas circunstâncias. E eu quero dizer-lhe, talvez esta terra, não sei, como eu disse uma vez há pouco, eu não sei qual é a sua relação com a paternidade, mas eu quero dizer-lhe que você tem um pai celestial. E esse pai é visionário. Esse pai não olha para as circunstâncias. Esse pai dá-lhe um ADN a si para vencer toda e qualquer circunstância negativa.
Você tem que apoderar-se de quem você é em Cristo. Através de Cristo, em Cristo, eu sou mais que vencedora. Eu tenho o ADN do meu Pai Celestial. Sabe, aquela mulher, ela também tinha o ADN do seu pai. Vê-se nela que ela era uma pessoa visionária. Vê-se nela que aquele carisma, aquele caráter também que Caleb tinha, ela herdou dele. Vê-se que, e fazemos aqui um parênteses igualmente importante, mães, nós somos muito importantes para os nossos filhos. Mãe e pai, nós somos muito importantes para os nossos filhos. Porque aquela mulher, Axa, ela viu o pai nas maiores batalhas. Ela provavelmente viu o pai muitas vezes a ser gozado por aquilo que ele acreditava. E o que é que você faz como pai, como mãe, diante dos seus filhos? O que é que eles veem você fazer? Porque aquilo que eles veem você fazer é aquilo que eles vão fazer também. Posso ouvir uma amém? Aquilo que eles virem você fazer vai ser aquilo que eles vão levar para a vida deles. Axa casou e levou aquilo para a vida dela. Ela sabia como o pai era, ela conhecia o seu pai. E ela tinha as características do seu pai. Então eu quero dizer-lhe que nós, em Cristo, nós também temos as características do nosso Pai Celestial. Amém? Você é uma filha de Deus. Você é corajosa como o seu pai. Amém? Diga assim comigo, eu sou corajosa como o meu Deus. Eu sou vitoriosa como o meu Deus. Eu sou visionária como o meu Deus. Eu não me deixo levar pelas circunstâncias, tal e qual como o meu Pai Celestial. Nós temos esse ADN. Nós podemos ir a Deus com confiança, sabe? A Axa, ela mostra confiança quando foi ter com o seu pai. Ela mostra confiança quando dizia a Otniel, vai ter com o meu pai e pede-lhe um terreno. Ela já mostrava confiança nele quando dizia a Otniel. E como Otniel não foi, foi ela. Porque ela confiava no seu pai. Você confia no seu Deus? Irmãs, que relação nós temos com o Deus Pai? Só um Deus de milagres? Só um Deus de longe? Que relação nós temos com Ele? Uma relação domingueira? É que nós vimos à casa de Deus ao domingo, foi bom, recebemos de Deus e esquecemos dele toda a semana. Que relação nós temos com Deus? Axa tinha uma relação tão perto com Deus e com o seu pai, que ela sabia que podia confiar nele. Ela sabia que podia ir a ele. Então eu quero dizer que você pode confiar no seu Deus. Você pode confiar no seu Pai Celestial. Aqui Caleb representa muito isso. Representa muito Deus. Com Deus nós podemos ir a Ele com confiança. Porque nós temos confiança no amor que Ele tem por nós. Você confia que Deus a ama? Mulheres, levantem-se nesta tarde. Diga, Deus ama-me. Está difícil, são muito mais mulheres aqui do que as vozes que eu ouço. Vamos lá despertar. Diga, Deus ama-me. É muito fácil dizer, irmã, Deus ama-te. Diga-lhe lá, Deus ama-te. E na nossa cabeça pensamos assim, a ti? Claro que sim, a ti ama-te. A ti. Agora diga, Deus ama-me. Deus ama-me. Feche os seus olhos se precisar para se concentrar bem e diga, Deus ama-me. Eu sei que parece um bocado impossível, pronto, não é? Eu sei que é difícil, Deus ama-me a mim, é isso mesmo, é assim mesmo que Deus a ama, diga, Deus ama-me. E Ele só está à espera de uma coisa, sabe o que é? Que a gente deixa do nosso cavalo, que nós deixamos do nosso jumento, nos humilhemos a Ele e Ele diz, filha, o que é que tu queres? Assim como Caleb fez, o que é que vai contigo? O que é que tu queres? E ela pediu o que queria, porque ela sabia que era preciso fontes de águas para haver restauração naquele deserto, para haver uma nova vida no deserto, para haver uma nova esperança. Ela precisava de água. Sabe, com Ele, através dele, nós também podemos manter a fé, nós podemos ser visionárias e podemos não aceitar nem conformar-nos com o que a nossa vida parece ser. Nós podemos querer uma restauração da nossa vida. Você pode crer que Deus pode restaurar a sua vida?
Você pode ter recebido um deserto, mas pode confiar que o seu Pai Celestial vai dar-lhe tudo o que você precisa para florescer mesmo no meio do deserto. Você pode estar a viver um deserto, você pode estar a dizer: o meu marido abandonou-me, o dinheiro não é tudo aquilo que eu precisava, estou sozinha em casa, estou sozinha com os meus filhos. Ou você pode até ter uma família maravilhosa, mas falta algo, falta alguma coisa, falta às vezes a saúde, falta uma entrega, uma paixão por Deus como você anela, como você deseja. Mas ainda aí no meio do deserto você pode tomar uma atitude e dizer: não me importa. Sabe, não importa se Otniel não foi ao pai. O que importa é que ela decidiu ir ao pai. E por causa dela, a família dela vai ser abençoada. E sabe, Otniel vai tornar-se o primeiro juiz de Israel após a morte de Josué. Uau! Porque Deus sempre cuida dos nossos. Escute, irmã, quando você vai a Deus e coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, não importando a circunstância que você está a passar no momento, Deus vai honrar os seus. Eu não ouvi nada, irmãs. Deus vai honrar a nossa casa, Deus vai honrar a nossa fé, Deus vai honrar a nossa família. Quando nós decidimos descer do nosso jumento, às vezes descer do nosso orgulho, às vezes descer da nossa dificuldade, às vezes descer do nosso comodismo, descer às vezes um pouco de é assim mesmo, descermos um bocadinho. Será que conseguimos, irmãs? Será que às vezes não precisamos disso, de descer do nosso jumento? Ela apareceu de jumento, ela foi transportada num jumento, mas diante do seu pai ela desceu dele. E ele disse: o que é que tu queres? Ela pediu, amém? E a Bíblia mostra-nos que o seu pedido foi aceite. Então você pode crer numa restauração, como Axa também creu. Diz então o versículo 18: então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. O pedido de Axa foi atendido pelo seu pai, que lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Provavelmente havia oásis no deserto que não faziam parte da herança dela. Então o seu pai deu-lhe as superiores, porque elas jorravam para as inferiores, porque se desse somente as inferiores, muitas vezes alguém poderia desviar as águas de cima, de onde vinha para baixo. Ou seja, o deserto de Negueb é um deserto muito grande. Ela recebeu uma terra, uma parte desse deserto. Mas Josué tinha mais terras. Eu daqui a pouco vou falar-vos um bocadinho só do deserto de Negueb, mas o deserto de Negueb, ele é um deserto, é árido, mas há lugares no deserto que têm fundos, que têm rios. Então, aquilo que tinha calhado a Axa era terra, só terra. Mas ela foi ao pai e pediu-lhe que tivesse água. Ela foi ao pai e pediu-lhe mais um terreno, mais um lugar. E diz que deu-lhe as fontes superiores e as fontes inferiores. Sabe, isso fala-lhe. As fontes superiores e as fontes inferiores vão nos lembrar que Deus está connosco na montanha e no vale. Deus está connosco quando nós estamos bem. Deus está connosco nos bons momentos, mas Deus também está connosco nos maus momentos. Nós sabemos que Jesus, Deus declarou que Jesus era o seu Filho amado na montanha e no vale. Em dois lugares diferentes. Eu quero dizer, nos bons momentos da sua vida, Deus é Deus. Nos maus momentos da sua vida, no vale da sombra da morte, diz o Salmo 23, aí Deus permanece sendo Deus. Fontes superiores, fontes inferiores, fala-nos de que Deus traz provisão para a sua vida, independentemente do lugar onde você esteja. Esteja numa montanha, esteja num vale, esteja num momento bom da sua vida, esteja num momento menos bom da sua vida. Deus é o seu provedor, Deus é o seu sarador, Deus é o El Shaddai, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é aquele que está sempre consigo, nos bons, nos menos bons, nas montanhas e nos vales. Nós precisamos das fontes de água superiores e das inferiores. Nós precisamos dos rios de água viva que brotam do nosso ser quando Jesus vem à nossa vida. E essa água, disse Jesus, que
Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Uau! Em qualquer circunstância, então, as águas do rio de Deus vão estar presentes para nos fazer florescer. Diga à sua irmã amada, tu vais florescer, mesmo no meio do deserto. Amém? Axa sabia, e esta é outra coisa muito importante em Axa, é que Axa sabia da promessa que tinha sido declarada para o seu pai. Axa estava presente quando Deus declarou que Josué e Caleb e a sua descendência iriam herdar a terra prometida. Ela conhecia a promessa de Deus. Eu quero perguntar-lhe, você conhece as promessas de Deus para a sua vida? Vou perguntar de novo, você já ouviu as promessas de Deus para a sua vida? Eu vou falar até de várias promessas, as promessas bíblicas e as promessas que homens de Deus, mulheres de Deus já profetizaram à sua vida. Você lembra-se dessas promessas? Não ouvi nada, minhas irmãs. Vocês lembram-se, vocês sabem as promessas que Deus declarou sobre a sua vida, através da sua palavra e através da palavra falada. Deus já declarou promessas para a sua vida, sim ou não? Você se recorda delas? Porque Axa, ela sabia a promessa. Escute, Axa tinha estado lá quando Deus tinha dito que Josué e Caleb e sua descendência iriam herdar a terra. Então ela não estava preocupada com aquele deserto onde ela estava agora, porque ela sabia que havia um futuro maior. Ela sabia que havia algo poderoso que Deus ainda iria fazer. Ela não se sentiu intimidada com aquele deserto. Eu quero dizer, o nosso problema, mulheres, muitas vezes, é que diante de um deserto nós começamos à procura da maneira de encaixarmos nesse deserto. Uau, isto é um deserto? Então espera, eu não queria estar aqui, mas de certeza que eu caibo aqui. Eu devo caber aqui, de certeza, sim ou não? Nós somos super moldáveis. Nós entramos em qualquer deserto e achamos que pronto, é o nosso lugar. É isto que Deus tem para mim, pronto, eu vou levar a minha cruz, é isto, não é? Mas às vezes não é cruz, irmã, é você que se conformou com o deserto. Você tomou a forma dele, ficou lá bem. Ficou lá muito bem nesse deserto, acomodou-se ao deserto e disse, pronto, é assim também, pronto. Qual é o problema, não é? Eu adapto-me. O nosso corpo mostra-nos por todo o lado que a coisa não está a funcionar. A nossa alma grita lá dentro que a coisa não está bem. Mas a gente encaixa, a gente consegue. O nosso corpo já falou, dá sinais, sim ou não? A nossa alma, as nossas emoções já gritaram a dizer, não é bem isto que nós... Mas nós, mulheres, dizemos, não, isto encaixa. Mas estão comigo? Nós às vezes achamos que encaixamos ali no meio do deserto e nos acomodamos. Sabe porquê? Porque às vezes, e agora vou dizer uma coisa assim complicada, mas é verdade, às vezes descer do jumento não é fácil. Às vezes, tomarmos a coragem de descer do jumento e ir ao Pai. Há aqui uma situação da paternidade que nós, por mais que amemos a Deus, às vezes, algumas de nós, não estou a dizer que são todas, mas algumas de nós, há ali qualquer coisa que nos impede de chegar a Ele como Pai. Somos um bocadinho como o Otniel. Eu? Ir ao teu Pai? Ele ainda me tira-te a ti, sei lá, ainda diz não. Nós imaginamos, eu acho que o Otniel pensava, eu vou diante de Caleb, peço-lhe mais um terreno, e ele diz, o quê? E nós às vezes somos assim um bocadinho com Deus. Eu vou a Deus, peço e Deus, o quê? E nós pensamos, imaginamos logo que Deus está no seu trono, assim como em vez de ter um cetro, tem uma forquilha ou alguma coisa assim. E nós vamos a Ele, vai ficar muito zangado connosco, por nós fazermos aquela pergunta. Então nós dizemos, não, peraí, é melhor eu não ir. Não, deixa estar. Eu acomodo-me, eu estou bem no deserto. Todo o nosso ser diz que não estamos nada bem. Mas nós continuamos a dizer, sim, estamos muito bem. Este deserto cabe-me que nem... Olha, o deserto cabe-me tão bem como aqui os fatos da irmã Ana, assim tudo. Espetáculo, cabe muito bem este deserto. Diga à sua irmã, sai desse deserto, mulher. Diga-lhe, mulher virtuosa, mulher poderosa. Vamos sair desse deserto juntas. Amém? Vamos pedir ao nosso Pai as fontes de águas que nós precisamos para florescer, mesmo no meio do deserto.
Amém? Então, deixe-me lembrar-lhe isto, as promessas de Axa, ou melhor, as promessas de Deus em relação à vida de Axa. Ela sabia a promessa e agia segundo ela. Ela não iria deixar que o deserto a parasse, nem o ia aceitar, porque ela sabia que o futuro dela já tinha sido declarado pelo próprio Deus. Eu não sei se você tem promessas do futuro que você não viu ainda na sua vida, mas quero lembrá-la que o deserto é um lugar de passagem e não de ganharmos poeso nele, aliás. O deserto é lugar de passagem, não é um lugar para viver. Deserto é um lugar que nós atravessamos, mas não para ficarmos lá. Porquê? Porque ele não produz nada. Ele não é frutífero. E Axa sabia disso. Eu quero lembrá-la hoje. Quero pedir ao Espírito Santo, aliás, e quero que você também peça ao Espírito Santo que lhe lembre as promessas de Deus. E se você diz, Deus, ainda não se cumpriu, eu não estou a dizer que Deus, eu não estou a dizer não, eu vou dizer mesmo, Deus não é mentiroso, amém? Ele cumpre as suas promessas, mas às vezes somos nós que andamos a desfilar no deserto, em vez de dizermos, Pai, dá-me as fontes de águas. Eu quero frutificar, eu quero florescer. Eu quero que esta não seja a minha situação. Axa sabia. Não. Axa dizia, eu recebi um deserto. Ok. Não vemos ela reclamar com o pai, não vemos reclamar com Deus. Ela disse, ok, recebi um deserto, está certo. Mas eu preciso de outra terra. Uma terra que tenha água. Eu preciso de florescer. Eu preciso dar uma boa educação aos meus filhos, eu preciso de florescer, eu preciso de frutificar na minha casa, eu preciso de outro terreno. Então ela foi ao seu pai. Eu quero dizer nesta tarde, você tem um pai celestial que a ama e que conhece as suas fragilidades e os seus desertos. E vou-te voltar a dizer que o deserto é lugar de passagem e que a saída de lá depende muito da nossa atitude. E a atitude de Axa foi a atitude certa para ela florescer, para ela dar fruto. Então, às vezes, nós não estamos a viver segundo as promessas de Deus. Nós estamos a viver segundo o deserto ao qual nós nos conformamos. Mas nós precisamos de viver segundo as promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus para a sua vida, que Deus já declarou, que estão escritas em sua palavra, que você as conhece, que você já as recebeu, mas que você simplesmente se esqueceu, ou você colocou na prateleira, ou você pensa, pronto, um dia pode acontecer, não sei se vai ou não. Quantas promessas de Deus você simplesmente deixou de lado, porque você se conformou ao deserto da sua vida. Então diga assim comigo, eu tenho que viver debaixo das promessas de Deus. Não tente arranjar uma forma de se encaixar no deserto. Simplesmente diga, eu vou viver segundo as promessas que Deus tem para a minha vida. Eu vou lhe perguntar hoje, você conhece as promessas que Deus já declarou sobre si? Você conhece? Pergunta à sua irmã, você conhece? Tu conheces as promessas que Deus tem para a tua vida? Se ela disser que sim, diga-lhe, caminha nessas promessas. E não te ajustes. E não te conformes. E não te encaixes num deserto qualquer que anda para aí a querer chatear-te. Amém? Quantas dizem, não vou mais encaixar-me? Às vezes nós não conseguimos entender o motivo de crises que vivemos, reações e problemas que nós carregamos. Na verdade, porque estamos num deserto. Mas precisamos destas fontes que Deus quer gerar para cada uma de nós. Vamos ver João capítulo 4. João capítulo 4 e versículo 14. Fala-nos aí de uma história muito bonita que nós conhecemos todas. Que fala do encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. E veja como a Bíblia é extraordinária e todas as histórias se cruzam. João 4, 14 diz assim, vamos ler o 13. Diz, respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água
tornará a ter sede. Está a falar da água natural, certo? Que ela foi buscar ao poço. Mas o versículo 14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Sabe, aquela mulher pediu água porque ela sabia que a água ia florescer a vida dela. Ela precisava de água para sobreviver naquele deserto. Eu quero dizer que quando você encontra Jesus, quando Jesus se torna o Senhor da sua vida, Ele próprio disse: aquele que beber da água que eu lhe der, aquele que bebe da água do próprio Jesus, que Jesus começa a derramar sobre a sua vida, então nós nunca mais vamos ter sede. Porquê? Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Sabe porquê que às vezes vivemos no deserto? Porque as fontes, os rios de água viva não estão a fluir dentro de nós. E sabe, fluir rios não fala só de nós orarmos em línguas, sermos batizados no Espírito Santo. Isso também é prova, isso também é mostra, isso também faz parte. Mas água viva significa que você não tem sede. Você está constantemente a ser saciado por aquelas águas. Você não tem medo. O medo vai embora, a tristeza vai embora. Quando a depressão vem até si, você diz: não, Jesus está comigo. Essas águas me fazem florescer ainda que eu esteja a passar por um momento difícil. Nós precisamos dessas águas que vêm limpar a nossa vida, que vêm limpar a nossa casa, que vêm limpar até os nossos sonhos, que vêm que vêm ressuscitar os nossos sonhos. Há mulheres aqui nesta tarde com sonhos esquecidos, colocados de parte, porque o deserto que você enfrenta é demasiado árido para você crer que eles se vão realizar. Mas eu quero dizer, clame pelas águas, clame pelas fontes de água, clame pelo rio de água viva que Jesus começa a brotar na nossa vida. Amém? E quase para nós terminarmos, eu queria convidar as irmãs a lermos o Salmo 126. Só para trazermos um pouco mais de luz sobre aquilo que Deus nos está a falar nesta tarde. O Salmo 126, e podemos ver o versículo 4, 126, 4, e diz assim: restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Negueb. Eu disse que Axe, ela recebeu uma terra no deserto de Negueb. Eu quero deixar-lhe aqui algumas curiosidades. Se você quiser chegar a casa ou no seu telemóvel e procurar deserto de Negueb, você vai ver o quão bonito é esse deserto. E deixe-me dar então algumas curiosidades sobre o Negueb. Negueb ou Negev significa lugar seco, mas também é traduzido como sul, para designar a sua posição geográfica. O Negueb fica ao sul do Judá até à península de Sinai e abrange 60% do território de Israel. São cerca de 17 mil quilómetros. Entenda, Axa recebe uma parte do deserto de Negueb e esse deserto ocupa 60% do território de Israel. Tem cerca de 17 mil quilómetros. Ele é formado de uma região semidesértica, com um terreno irregular de baixa altitude e por isso recebe muito poucas chuvas, em torno de 20 a 200 milímetros ao ano e com fortes ventos. Escute, lençóis subterrâneos permitem a existência de algumas fontes de água temporárias e oásis no meio do deserto. Ou seja, naquele deserto há lugares onde há fontes de água. Lembrem-se que no meio do deserto que Axa tinha recebido, sem nenhuma fonte de água, ela pede outros terrenos ao Pai que tenham água. E os lençóis subterrâneos, eles permitem a existência de algumas fontes de água e também a sobrevivência de animais adaptados ao clima da região. Devido a poucas fontes de água, os habitantes do deserto geralmente são nómadas, mudando de acordo com os recursos disponíveis. Portanto, é um grande deserto, 17 mil quilómetros de deserto, poucos têm fontes de águas.
Por isso é que o terreno que calhou a Axa não tinha fontes de águas, mas ela pede ao pai um dos poucos lugares onde há fontes de águas. Há muitas fontes de água naquele lugar? Não. Mas Caleb tem essas fontes de água para dar a Axa. Deus tem essa fonte de água para lhe dar a si. Deus quer fazer florescer a si no meio do deserto. Existem, e agora esta parte é muito interessante também, existem rios sazonais na região do Negueb, chamados wadis. São ribeiros que secam no verão e voltam a jorrar com as chuvas de inverno, deixando a sua marca no solo com grandes valas. O terreno arenoso e seco, quase petrificado pelo intenso calor, não absorve a água quando chove e por isso acontecem as enxurradas no meio do deserto. As chuvas raras são imprevisíveis, mas trazem um efeito de renovo para o deserto, chegando a haver em certas alturas do ano flores vermelhas que cobrem os campos áridos do Negueb, transformando literalmente o deserto num jardim. O que acontece no Negueb ensina-nos sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos secos e solitários como um deserto, mas para quem confia no Senhor, essas águas. Por isso Salmo 126 diz: restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Negueb. Porque as correntes que vêm sobre o Negueb fazem com que aquela terra seca se transforme num jardim. Eu quero dizer, às vezes a nossa vida pode estar seca, pode estar árida, pode estar sem esperança, mas as correntes de Deus, as correntes de água viva vêm sobre esse deserto para trazer flores, para florescermos no meio do deserto, para sermos tudo aquilo que Deus já desenhou para cada uma de nós, para sermos tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós precisamos de clamar como o salmista: restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida, como as correntes fazem no deserto do Negueb, então também sobre nós venham essas fontes de água viva que fazem florescer este deserto. Amém? Vamos ver o Salmo 84. Salmo 84, versículo 6, e vocês podem subir já também, estamos quase a terminar a nossa mensagem. Salmo 84, 6. E diz assim a palavra de Deus. Não sei se tem. Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. A chuva do outono o cobre de poços. Ao passar pelo vale de Baca, em outras traduções diz ao passar pelo deserto, faz dele um lugar de fontes. Quando Deus passa no nosso deserto, irmãs. Não sei se nesta tarde eu pude alcançar os vossos corações com esta mensagem, mas o que eu vos quero dizer é que quando Deus alcança o nosso deserto, quando os rios de água viva, eles passam nos nossos desertos, nós vamos florescer. Aquilo que era deserto, aquilo que era sequidão, aquilo que era triste, aquilo que era sem esperança, Deus pode dar um novo vigor, uma nova força, uma nova esperança. Amém? O Negueb simboliza então a restauração. E assim como o Negueb é um milagre de Deus na natureza, serve como exemplo do que Deus faz connosco. Deste modo acontece com todos os que acreditam em Jesus, porque Jesus prometeu que quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Sabe, diga a alguém que está ao seu lado: não nasceste para estar seca. Não nasceste para não teres esperança. Tu nasceste para seres tudo aquilo que Deus já desenhou para ti. Deus fez-te para tu floresceres. Deus quer que nós floresçamos, ainda que estejamos no meio de um deserto. Eu não sei que deserto você pode estar a passar na sua vida ou já ter passado, mas eu tenho a certeza que quando os rios de água viva de Deus encontram esse deserto, ele vem exatamente como as torrentes fazem ao deserto Negueb. Vem trazer essa água para que você possa florescer, para dar-lhe uma nova esperança, para dar-lhe uma nova luz, para lhe dar uma nova imagem até, para dar-lhe uma nova visão.
Se a sua vida está como um deserto, então eu quero dizer, busque a restauração do Senhor, porque Ele pode mudar todas as coisas. E não continue nessa secura de uma vida sem Deus. Receba a restauração do Senhor na sua vida. Deus quer restaurar a sua vida.